Fala, galera! Gente, olha eu aqui de novo no meu super cenário maravilhoso. Tô aqui até com o meu tablet porque eu tô acompanhando todas as rodadas do Brasileirão hoje e são rodadas um tanto que interessantes, né? E eu queria muito começar com vocês falando sobre o jogo entre Palmeiras e Coritiba, que foi um jogo muito importante, acho que principalmente pro Palmeiras, que literalmente disparou na tabela. Líder absoluto, né? Uma distância muito grande do Flamengo, que é o segundo colocado, e para mim um fortíssimo candidato aí a ganhar, né, com muita maestria o Campeonato Brasileiro, mas eu queria destacar, antes disso, alguns pontos importantes para vocês. Bom, Palmeiras confirmou, né, essa condição de líder absoluto do Campeonato Brasileiro, venceu ali o Coritiba com muita maestria, uma atuação que evidenciou essa força coletiva que o Palmeiras tem, que na verdade começou o campeonato tendo e mantém essa consistência, na verdade há alguns anos já. E mais do que um resultado, o Palmeiras ele mostra novamente um modelo de jogo que é muito consolidado, é baseado muito ali na organização tática, numa intensidade muito interessante, né? E muita eficiência. Hoje o Abel ele não estava presente no campo, só que ainda assim a equipe ela manteve ali um padrão, uma atuação muito interessante, controlou muito bem boa parte do jogo como um todo, como sempre faz, né? É um time que sempre tem muito ali posse de bola e tem um olhar muito estratégico nas partidas. E desde os primeiros minutos o Palmeiras ele assumiu um protagonismo interessante, trabalhando muito bem a posse de bola, com muita qualidade, ocupando muito bem os espaços. Andrés Pereira, né, que trouxe ali uma construção das jogadas muito boa, enquanto o Marlon Freitas ele garantia um equilíbrio no meio de campo. E são características individuais que o Palmeiras tem no seu elenco que vale muito a gente pontuar, né? Quando a gente olha para o ataque, essa constante movimentação do Maurício, do Ares, do Ramon Souza, elas foram determinantes para demonstrar a marcação, para desmontar, conseguir desmontar por completo essa marcação do Coritiba, né? Observando muito esse jogo de hoje, assim, fazendo de uma forma ampla, tá? Um destaque enorme para mim foi o Maurício, que atuou muito bem entre as linhas defensivas do adversário. Ele é um meia muito bom e ele encontrou espaços com muita inteligência. Ele se infiltrou muito bem na área e ele marcou 2 gols ainda no primeiro tempo, né? E isso consolidou muito bem na partida. Essa mobilidade que ele tem foi fundamental para ele conseguir transformar um domínio territorial em vantagem em placar. Né? Então, logo no primeiro tempo, o Palmeiras ele se colocou muito como protagonista e dominante da partida. Um outro ponto decisivo foi essa pressão pós-perda, porque sempre que o Coritiba recuperava a bola, encontrava um Palmeiras agressivo, dificultando qualquer tentativa de construção ofensiva, né? Então, por mais que o time adversário tentasse, o Palmeiras sempre tentava anular de alguma forma. E essa intensidade, ela neutralizou uma das principais armas que o Coritiba tem, que é o contra-ataque com uma velocidade pelos lados do campo. É uma grande característica do Coritiba, só que hoje é uma característica forte que foi completamente anulado pelo Palmeiras, né? Mas aí, eu acho que vale muito aqui enaltecer que mesmo com essa dificuldade, o Coritiba ele conseguiu equilibrar alguns momentos da partida, né? Ainda ali com algumas falhas táticas em campo. Ele um time que conseguiu explorar muito bem os corredores laterais, encontrou espaços ali principalmente nas costas dos alas do Palmeiras, conseguiu marcar um gol justamente ali num momento de menor intensidade defensiva do Palmeiras. Foi mais no final da partida? Foi no momento em que o Palmeiras tirou o pé do acelerador, mas ainda assim conseguiu, né, alcançar ali o gol que queria. E na segunda parte do jogo, o Palmeiras ele mostrou uma maturidade para conseguir administrar uma vantagem. Isso é uma característica muito forte que eles têm, que eles não abaixam a adrenalina para facilitar para o adversário, eles mantêm ali uma grande vantagem. Mesmo diminuindo o ritmo, o time ele valoriza muito essa posse de bola e acaba obrigando o outro time a se expor mais, com mais espaços para atacar, e aí acabou encontrando ali um terceiro gol numa transição rápida concluída pelo Ramon, né, e acabou
anulando qualquer possibilidade de reação que o Coritiba viesse a ter durante a partida, né? Então, mesmo tirando o pé do acelerador, ainda conseguiu ali encontrar um gol no erro do adversário. E aí, um outro destaque que eu posso trazer aqui para vocês é que, além do Maurício, o Andreas Pereira, ele foi uma peça muito chave quando a gente fala de controle de meio de campo, porque ele conseguiu distribuir muito bem o jogo, com muita qualidade, acelerando muito bem as ações ali, nos momentos certos, com um olhar estratégico, com muita inteligência. O Gustavo Gomes liderou ali mais uma atuação segura, né, no sistema defensivo, conseguiu se posicionar muito bem. O Ramon Sousa, que voltou a ser decisivo, atacando muito bem ali os espaços que ele encontrava durante a partida. E, no geral, foi um Palmeiras muito dominante, o que exemplifica muito essa liderança do time no Campeonato Brasileiro. Curitiba, ele demonstrou muita organização, competitividade. É um time competitivo em diversos momentos. Só que eles encontraram muita dificuldade para superar a pressão que o Palmeiras traz para as partidas. E acabou sofrendo muito, principalmente com essa movimentação ofensiva que o Palmeiras tem, que sempre é muito inteligente, é muito estratégica e nos momentos certos, né? Porque o Palmeiras, qualquer espaço que o time encontrava, ele transformava em oportunidades muito claras de gol. É um time que joga para frente e é um time que consegue se posicionar de uma forma muito criativa em campo e com um olhar muito estratégico para aproveitar esses espaços deixados pelo adversário. Essa vitória por 3-1, ela reforça muito uma característica que vem marcando o Palmeiras, principalmente nessa temporada. Essa capacidade de controlar diferentes cenários da partida. É um time que sabe pressionar, construir com muita paciência e administrar essas vantagens com muita inteligência, mesmo quando tira ali um pouquinho o pé do acelerador. E, mais uma vez, né, retomando lá o comecinho do vídeo, é líder invicto do Brasileirão, com muito equilíbrio entre defesa e ataque, muita eficiência nas duas áreas e um modelo de jogo que coloca o time com méritos, né, como o principal candidato ao título, né? É um time que vem numa constância muito grande, é um time que vem se consolidando cada vez mais, que busca o seu protagonismo e mantém um ritmo muito interessante. E quando encontra algumas falhas ali no meio do campeonato, consegue se recolocar muito rapidamente, né, e buscar o seu posicionamento de novo. Tem uma larga vantagem aí na tabela do Brasileiro, né, tá à frente do Flamengo, que é o segundo colocado, com muita vantagem. E sim, tem grandes chances de levar esse campeonato até o final, né? E se continuar da forma como tá, vai terminar o ano muito bem, né? O time disputa aí outros campeonatos também, mas eles conseguem manter esse equilíbrio muito interessante, mesmo disputando tantos outros campeonatos ao longo do ano. Hoje tem mais jogo do Brasileirão, tem São Paulo e Atlético Paranaense, tem o jogo do Flamengo com o Chapecoense, e eu acho que essa rodada do Brasileirão, ela tá muito interessante, e eu acho que esse joguinho, Flamengo e Chapecoense também vai mostrar pra gente um pouquinho de como o Flamengo está voltando para o Campeonato Brasileiro, sendo ali o segundo colocado, e qual que vai ser a reação da Chape, que tá ali ainda muito mal na tabela, não conseguiu pontuar bem e precisa se recuperar para se manter viva, né, no Campeonato Brasileiro. E por outro lado, a gente tem ali um Atlético Paranaense e o São Paulo que estão muito próximos e brigam ali para continuar subindo na tabela do Brasileirão e conseguir uma classificação direta para Libertadores, que só uma classificação na fase de grupos, né? Mas a gente sabe que todo time quer se classificar de uma forma mais direta, mas vão ter que brigar muito, né, para conseguir se reconstruir no campeonato, se recolocar e ganhar aí uma boa pontuação na tabela, até porque, meus amigos, do quarto colocado para baixo, a briga tá muito perto. As pontuações estão muito próximas. Não tem time certamente rebaixado.
A tabela do Brasileirão, ela muda o tempo todo, é o que eu sempre falo pra vocês, né? Eu acho que o único time aí que ainda tem uma larga vantagem é o Palmeiras, que é líder absoluto, né? Com uma pontuação muito grande, uma diferença muito grande pro segundo colocado. Só que os outros, as pontuações são muito próximas, né? Então, existem muitos riscos e a tabela, até o final do ano, ela ainda vai mudar muito, né? E os times que entenderem que é necessária essa reconstrução, que é necessário tentar, né, se reerguer novamente de uma forma tática para conquistar esses pontos perdidos no começo do ano, eles vão terminar muito bem o Brasileirão, conseguindo algum tipo de classificação, seja Libertadores ou Sul-Americana. Os times que continuarem com essas falhas táticas, técnicas, essas oscilações, perdendo pontos desnecessários, correm um sério risco de rebaixamento. Então, tudo pode acontecer, a gente tá falando de Brasileirão, né, é um jogo de muitas surpresas e é isso. Um beijo e até mais.